Dá um passinho para frente. Olá, queridos estudantes! Olha aí eu mais uma vez para a nossa aula de filosofia. Estamos chegando no momento final da nossa unidade 2. Mas é com muita alegria que eu fico porque vocês vão continuar daqui para frente, ok? Pegar novos componentes curriculares aí. Mas vamos continuar com a nossa aula. O que foi preparado para vocês hoje? Sou o professor Hélio e vim aqui para vocês para nós filosofarmos, né? Analisarmos um pouco as questões da vida e organizar o nosso pensamento, nossas ideias, nossa escrita, nossa maneira de falar. Vamos lá? Olha só. Hoje a ética profissional, gente. Aí eu coloquei esse aqui, né? Não está lá, mas ambiental, gente. É necessário falar de ética profissional e também trazer o meio ambiente, porque ele está de certa forma, em todos os âmbitos, todas as realidades, todos os contextos da profissão. Por exemplo, cada profissão sempre envolve a questão ambiental, certo? Dentro disso, nós vamos analisar um pouco sobre a ética aplicada, ética dos negócios, ecoética, olha só, essa tem a ver com o meio ambiente, ok? E ética, né? Gente, eu trouxe uma ideia aqui bem legal, uma novidade. Ética na inteligência artificial. Olha só, gente, já inserindo algumas temáticas. Depois a gente vai ter uma aula específica só disso. Ética é a bússola que transforma um bom técnico em um grande profissional. Olha que interessante essa afirmação. Olha, galera, bem interessante, certo? A ética é uma bússola que transformará vocês aí, ó, vão lá para o terceirão e depois vão faculdade ou assumir algum negócio e etc. Então, a ética, gente, é uma bússola. Vocês já aprenderam nas aulas anteriores o que significa ética e moral, certo? É uma bússola que transforma qualquer técnico, qualquer profissional, né, em favor do meio ambiente e de si mesmo, dos seus grupos, né? É um grande profissional que você vai se tornar se levar em conta a questão da ética. Vamos lá, continuando a lei. Então, assim, é necessário, é bem interessante. E, gente, o que tem a ver ética aplicada? É um ramo contemporâneo, hoje, da filosofia que tem por objetivo deliberar sobre problemas práticos, que exigem justificativa racional, tá bom? Exemplo, vamos trazer um exemplo da filosofia, a bioética. Então, sim, é um problema prático, né, que analisa sobre as questões racionais que envolvem a questão da saúde dos seres humanos. Então, é um dos exemplos da ética aplicada, ok? Continuando. O interesse por esse tema se deve à necessidade de um tipo de reflexão ligada à ação e provocada por acontecimentos marcantes do século XX, como olha, os acontecimentos. A ética não é apenas para ser pensada, mas para ser vivida como uma ferramenta de transformação. Ó. Essa é uma mensagem, antes de dizer os itens lá, inspirado em Peter Singer, né? Então, ela tem que ser vivida, é aplicar, né, a ética, a questão aí às pessoas na sua horta comunitária. Bem interessante. Ó, duas guerras, né? Ó, aqui a gente vai trazer essa aqui, ó. Como, né? Por esse tema se deve à necessidade de um tipo de reflexão ligada à ação provocada por acontecimentos marcantes. São esses. Guerras mundiais e os regimes totalitários, que trouxeram o aspecto do uso das armas de destruição. Tá? Olha, interessante. A Revolução Cultural de 60, que trouxe propostas que estimularam discussões sobre a extensão dos direitos civis, minorias excluídas da sociedade sobre as reivindicações de uma nova ética. A possibilidade da manipulação genética, propiciada pelos avanços da biologia e da engenharia genética. Gente, aqui entra a questão da bioética, ok? Estudo da filosofia.
Problemas como a degradação do meio ambiente. Olha, o meio ambiente sempre está no meio. A injustiça social, a exploração do trabalho, estimularam o debate público e as polêmicas entre conservadores e radicais. Gente, vem aqui. Todas as questões em si de análise, inclusive ciência, por exemplo, a sociologia, surgiram por necessidades de acontecimentos. Olha que interessante. Então, a questão social veio e surgiu na necessidade de ter uma ciência de análise sobre isso, que a sociologia é um exemplo, tá? Então, as injustiças sociais, a exploração, houve uma necessidade de se ter esse debate, trazer para análise as questões da ética profissional. Olha que interessante. Ok? Vamos lá. Então, todas as coisas que aparecem é por causa de algum motivo, que isso desencadeou aquilo, ok? Questões dessa natureza exigem diálogo, olha, importante, que inclui ponderações profissionais de áreas diversas. É necessário dialogar. Por exemplo, está aqui, áreas diversas, um diálogo, certo? Essas pessoas não são especialistas no assunto, mas sofrem os impactos desses problemas, pessoas leigas. Elas não estão ali, faz parte lá, mas elas que recebem, né, essa questão desse processo em si que ocorre dentro da sociedade. Ética dos negócios, gente, é uma outra temática que a gente podemos analisar. A ética dos negócios, ou ética empresarial, levanta questões sobre responsabilidade social da empresa. O que é isso aí? O que vem a ser a responsabilidade social de uma empresa? Gente, a responsabilidade social que a empresa fornece aos seus funcionários e aos clientes também. Ela pode promover alguma ação no decorrer do ano em favor dos funcionários. Uma promoção, ajuda e etc, etc. Mais justiça, né? Mais espaço, mais adequação de trabalho. Então, tudo isso vai incluir essas ações de responsabilidade. Inclusive também do meio ambiente, tá? Então, a empresa é responsável socialmente e sustentavelmente, né? Vai entrar nesses aspectos aí. Continuando, volta lá. Existem empresas que admitem ser possível conciliar lucro e ganhos sociais, de modo que se estenda, né, o compromisso a todos os que estão a elas vinculados. Compromisso com os funcionários. A empresa assume o compromisso em oferecer salários dignos, seleção sem discriminação, boas condições de trabalho, plano de saúde, etc. Compromisso com os consumidores. Para manter a credibilidade, a empresa oferece produtos confiáveis, sem ludibriar o consumidor. Fica uma incógnita aqui, tá? Observação: os direitos do consumidor são resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor e por diversos organismos que garantem seu cumprimento. Por exemplo, olha, gente, só para vocês terem uma ideia, se surgiu o Código de Defesa do Consumidor porque houve instituições que não estavam fazendo isso, realizando esse trabalho. Então, entenderam? As coisas vão surgindo pela necessidade de oferecer apoio às pessoas que fazem uso daquele serviço oferecido ou produto. Vamos lá, continuando. Compromisso com os órgãos governamentais. O lobby, em inglês, salão, corredor, etc. É uma prática pela qual pessoas ou empresas exercem pressão sobre o poder público, a fim de influenciar decisões de seu interesse e evitar que outros desejam prejudiciais, olha só. Então, é uma prática que ocorre, tá? Isso nem sempre é uma prática antiética, quando exprime o esforço para esclarecer e pressionar políticos com o objetivo de promulgar leis adequadas ao bom funcionamento de um setor. Só que esse setor ele vai atender ao objetivo o interesse coletivo, certo? De todos. Compromisso com o meio ambiente, também importante.
Quando as empresas se comprometem com a sustentabilidade, evitando impactos sobre o meio ambiente. Há empresas que desenvolvem práticas ecologicamente corretas, certo? A fim de economizar o que é possível com o aproveitamento da luz natural e da água da chuva, com tratamento adequado para seu reuso. Então, tem empresas que fazem isso. Compromisso com a comunidade. Gente, quão bom, né, uma empresa em torno de uma comunidade ela poder oferecer um serviço, né, de apoio, mesmo que seja pouco. A finalidade dessas ações é atender as necessidades do entorno ali, embora resultem em isenção de impostos para as companhias, além de credibilidade e reconhecimento de que beneficia, né, a imagem comparativa. Gente, eu vejo, aqui em Porto Velho, eu já vi, tem empresas que mexem com horta, eles têm um poço, água potável, oferece à comunidade em torno, que às vezes não tem água, precisa, vai lá. Tem lá um ponto de coleta, as pessoas vão lá, enchem seus galões, etc. Além de oferecer o produto mais em conta, em loco. Vai lá na empresa e compra o produto. Eu já vi, né, nessa perspectiva. Ou seja, está incluindo a comunidade de certa maneira, né, dentro do seu convívio social. Olha que legal. Continuando. O que é o ESG, gente? ESG, Governança Ambiental Social e Corporativa. Do inglês, Environmental, Social and Corporate Governance. Olha o professor Hélio aí. É uma estrutura que as empresas usam para medir seu impacto no meio ambiente, na sociedade e na economia. Se tornou cada vez mais importante nos últimos anos. À medida que as empresas reconhecem a necessidade de abordar questões como mudança climática, justiça social e responsabilidade. Olha que bacana, né? Essa prática é essencial para enfrentar a mudança climática, que é uma das maiores ameaças, né? Maiores ameaças que o planeta enfrenta atualmente. Exemplo, Acordo de Paris, assinado por 195 países visando limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius. Uso de energia renovável, agricultura sustentável. Então, são aspectos, né, que vão trazer as mudanças, o bem-estar, não só para a empresa, mas para a sociedade e as pessoas que estão em torno dela. Inclusive os clientes, né, são uma perspectiva. Então, o ESG vai avaliar o comportamento da empresa, se está adequado às normas sociais, ou seja, vai dizer, olha, ela é uma empresa responsavelmente socialmente, de maneira social, e ambiental também. Então, inclui essa questão do meio ambiente, ok? Continuando ela. Gente, a ecoética. Ecoética ou ética ambiental é um ramo da ética aplicada que trata das relações do ser humano com a natureza. Olha, muito importante isso. Dedica-se à questão da sustentabilidade e às consequências nefastas da exploração predatória dos recursos naturais, como poluição industrial e agrícola, o esgotamento de recursos, as agressões que provocam o desequilíbrio do ecossistema. Tudo isso coloca em risco o destino do planeta. Gente, se colocarmos em risco o destino do planeta, automaticamente nós estamos em perigo, em risco. Ok? Então, assim, a ecoética ela vem para averiguar e dar apoio nessa perspectiva. Olha, as empresas fazem isso, evita isso. Se você utilizar aquele recurso mais agressivo, vai prejudicar tanto a questão do solo, do ar, do clima, como do seu equipamento, do seu produto. E quem consumir. Entenderam nessa perspectiva aí? Então, a ecoética ela vem para esse lado, para trazer esse equilíbrio, tá, de bem-estar social. Vamos lá, continuando. Então, assim, há muito tempo, as ameaças climáticas, né, o derretimento das calotas polares, as grandes nevascas do hemisfério norte e verões escaldantes em todo o globo parecem sinalizar esse desequilíbrio. Mais ou menos assim. Até a segunda metade do século XX, prevaleceu a ética antropocêntrica, né?
Antropo é ser, pessoa, cêntrico é centro. Então, o ser humano, o pensamento dele no centro de tudo, que se refere ao indivíduo e à sua relação com os demais. Ok? De certa forma, gente, a ética centrada no indivíduo, ela concebe a natureza como algo a serviço do ser humano, podendo ser explorada de acordo com as convivências humanas. A ecoética largou as discussões éticas para além da estreita esfera dos indivíduos, comprometendo-se com a preservação da natureza e com o destino da humanidade. Então, quão é importante, né, gente? Vocês se tornarão o futuro, né, da humanidade aí, lá na frente, administradores, profissionais, etc. Importante vocês aprenderem já aqui, levar esse preceito na vida de vocês para a preservação e o cuidado do meio ambiente. Como diz as comunidades tradicionais, é preservar para o futuro, para nós mesmos, aqui agora, e para as novas gerações, deixar um legado. É a ética do futuro, gente, olha aí. Vamos lá, continuando? Olha aí, a ética da responsabilidade. No final da década de 60, a Alemanha adotou o princípio de precaução, que foi difundido para outros países até ser incorporado ao direito internacional, que é a nova noção de responsabilidade estendeu-se a relações entre agentes coletivos, comunidades, empresas, administrações, governos, dos quais é exigida a responsabilidade com relação à sustentabilidade. Então tá aí. Começou lá na Alemanha, né, se estendeu para outros países. Então nós temos que adotar isso, responsabilidade com o planeta. A palavra de ordem da ética ambiental é desenvolvimento sustentável. Então tá aí. Usar o planeta sem denegrir, né? Que exige a mudança na atuação predatória da economia contemporânea e a orientação para os cuidados com a preservação do meio ambiente. Pronto. Para a ONU, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Olha só, uma ética da responsabilidade e uma ética do futuro. Tem um professor na Unil, José Nidetoni, que ele estuda muito essa questão da ética do futuro. Então, é bem interessante a visão que tem sobre o cuidado, a ética do cuidado para hoje, responsável e coletivo, para a humanidade atual e futura. Nessa perspectiva aí. Vamos lá ver, olha aí. O princípio da responsabilidade. Hans Jonas defende que temos o dever ético com as gerações que ainda nem nasceram. Olha. Vocês vão... É isso mesmo. Agora, galera, é ética da inteligência artificial. Ética na IA, valores, regras, né? É o conjunto de valores e regras que orienta como a inteligência artificial deve ser criada e usada, respeitando as pessoas e a sociedade. Olha que interessante. Muito bacana, certo? Em nosso cotidiano, temos assim, né, redes sociais recomendando conteúdo a todo instante, assistentes virtuais como Alexa e outros, sistemas de reconhecimento facial, né? E em nosso cotidiano é isso, está aqui, né? Está aqui. Só que tem problemas que podem ocorrer, preconceitos, algoritmos, racismo, desigualdade, uso indevido de dados, ó, falta de transparência. Então é nessa perspectiva aí. Podemos, né, podemos contar com uma IA, né, para decidir quem ganha uma vaga de emprego? Será, gente? Olha só a pergunta, será que é uma pergunta ética? Podemos contar para a IA que colocarmos lá os dados para ela escolher quem deve ter a vaga de emprego? Podemos fazer isso na máquina? Será que a máquina pode decidir isso? Né? Hoje tem muitas ações, né, de empresas que já fazem, utilizam a inteligência artificial para fazer seleções de empregos. E aí, é uma pergunta que fica. Continuando.
Como usar a IA de forma ética? Princípios a ser considerados. Então tá aí. Nós analisamos, né, na aula anterior um pouco sobre a questão da ética e eu trouxe no âmbito da inteligência artificial. Transparência, tá? Explicar como a IA funciona é necessário para que as pessoas entendam isso daqui. Justiça, evitar preconceitos. É necessário regular os algoritmos para tal. Privacidade, proteger os dados das pessoas, ó. Gente, temos que ter, porque assim, nós temos privacidade, mas como? Responsabilidade, alguém deve responder pelos erros, né? Nessa perspectiva aí. E aí, então a gente vai trazer algumas questões para podermos abordar, fazer uma abordagem bem analítica, né, para que podemos entender. Então são aspectos dentro da ética da responsabilidade, da ética profissional. Então a aula ela falou muito, né, sobre a questão da ética profissional, ética ambiental e a questão da inteligência artificial. Por quê? Eu sempre estou colocando, inserindo aos poucos esse pensamento de IA, porque temos que debater sobre esse tema, tá? A gente está aceitando a todo instante, está em todas as áreas aí, e nós temos que estar a par, ou seja, conhecer um pouco como ela funciona para podermos, né, utilizar de maneira ética, saudável, sem afetarmos, né, nós mesmos e as demais pessoas, para que evite preconceitos, né, degradação do meio ambiente, porque ela também ajuda nessa perspectiva aí para o bem, tá? E olha só o momento interativo aí, ó. Momento interativo, gente, vocês vão protagonizar. Os estudantes analisarão a contextualização e os cenários para fazer um pequeno debate, tá? Pode fazer assim. Aí temos a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Por exemplo, o engenheiro que ignora um pequeno risco de segurança por acreditar cegamente no seu projeto, é a ética da convicção. Falha na sua responsabilidade ética com a sociedade, tá? Então tá aí. É um cenário. E ética da inteligência artificial. Privacidade. Como nossos dados são usados para treinar máquinas sem nossa permissão? Isso daí. E os vieses, gente, ó. Algoritmos podem reproduzir preconceitos humanos em seleções de emprego. Essa é a introdução da nossa atividade. Agora, gente, a vocês, né? Um cenário tem 2 cenários para debate. Escolha um ou os 2. Cenário 1. Quem é o responsável? Se um carro autônomo causar um acidente, a culpa é do programador que programou a mente do carro, ou da empresa ou do dono? Interatividade. Se você fosse dono de uma empresa e descobrisse um erro no seu produto, quem não é perigoso? Um produto que não é perigoso, mas diminui a durabilidade, né? Você avisaria os clientes? Então, 2 contextos, cenáriozinho, para você analisar, tá? Debate. E o segundo momento, cenário 2. O dilema do programador. Você trabalha em uma rede social e recebe a ordem de criar um algoritmo que vicia os usuários para que eles passem mais tempo no app, mesmo sabendo que isso prejudica a saúde mental deles. Ó, te colocamos numa enrolada. O que você faria? 1. Obedeceria, afinal você é apenas um funcionário cumprindo ordens? 2. Negociaria? Tentaria sugerir mudanças éticas no projeto para reduzir danos? Ou 3. Resistiria, denunciaria a prática internamente ou pediria demissão? Então tá aí, galera. É um momento interativo pelas quais vocês vão fazer o trabalho, tá? E daqui a pouco a gente volta. Um ótimo debate.